Caros fiéis, podemos assentar um momento. Estamos celebrando hoje a festa de São Rafael Arcanjo. São um dos 3 anjos arcanjos que nós conhecemos o nome, junto de São Miguel e São Gabriel. Interessante que ainda na liturgia antiga nós temos a celebração distinta de cada um deles, pois cada um tem um significado particular, uma missão dada, uma ação revelada através do seu nome. E Rafael significa medicina de Deus. Nós vemos que São Rafael, ele aparece a Tobit e depois guia Tobias no caminho para encontrar Sara. Ele cura Tobit da cegueira e depois irá curar Sara de uma infestação do demônio, a qual assassinava os seus maridos antes dela coabitar com cada um deles. No caso, ela teve inúmeros maridos, mas antes de consumarem o matrimônio, estes eram assassinados pelo demônio Asmodeu, conforme nos narra a Sagrada Escritura. Então, para que se livrarem dessa ação maligna do demônio, tanto Sara quanto Tobias fazem um jejum nesse intuito de se purificarem, de poderem ali expulsar o demônio. Se utiliza também, São Rafael, se utiliza de um peixe, do fel do peixe para curar a cegueira de Tobit, e utiliza também do peixe como incenso para expulsar o demônio. Interessante, várias figuras no Antigo Testamento que nos remetem já às Sagradas Escrituras, ao Novo Testamento e, sobretudo, ao ritual da Santa Igreja. É interessante que o sacerdote, no sacramento da extrema-unção, sobretudo no rito antigo, ele unge os olhos do enfermo, pedindo ali que tudo seja perdoado de tudo aquilo que ele tenha cometido pelos sentidos, pela visão. E também nós temos a figura do incenso na bênção do Santíssimo. As pessoas são incensadas e esse incenso, que é bento, abençoado, representa a figura da nossa oração que sobe a Deus, mas também algo que expulsa o demônio. Então, desde o Antigo Testamento, temos figuras que são utilizadas pela liturgia. Como é rico aquilo que nós celebramos. A Santa Missa e os sacramentos, aquilo que a igreja celebra, é a perfeição daquilo que o Antigo Testamento tinha como figura. Então, essa ação do arcanjo São Rafael em utilizar o fel do peixe para curar os olhos seria a figura daquilo que veio a ser o sacramento da extrema-unção. 2 realidades nós também podemos ver na história de Tobias e Sara: a ação do pecado. Primeiramente, o pecado dos olhos. Quantas pessoas têm pecado com os olhos têm sido motivo de doença, de queda, ligados à figura do matrimônio, da união entre esposo e esposa. O demônio muitas vezes tem se utilizado da nossa visão, desse nosso sentido, para sugerir pecados. Então, um dos motivos que fazia com que o demônio agisse no coração daqueles homens e o tirassem a vida, é que eles viam o matrimônio com a figura puramente carnal. Não tinham a visão sacramental, ou podemos dizer melhor, uma visão mais sublime do sacramento do matrimônio, da união que gera filhos para Deus, do amor puro que deve ter esposo e esposa. Até que então Tobias aparece com esse coração puro, segue a sua vocação. Muitos às vezes vão julgar que deve-se viver uma vida de pureza apenas os consagrados a Deus, os padres, as freiras, os religiosos e religiosas, os monges, mas não. Inclusive os esposos devem sim buscar uma vida na castidade, no sentido de ter uma mente pura, olhar todas as ações de modo santo, ver na figura do esposo e da esposa alguém que foi colocado ali por Deus, no qual eu tenho a missão de cuidar, não de me aproveitar, não com a função de me servir, mas sobretudo com a função de cuidar, de dar um testemunho de caridade
e amor. Então sim, é possível viver uma pureza mesmo no matrimônio, uma grande santidade mesmo no matrimônio. O matrimônio é sim um sacramento que chama e realiza a santidade. Duas figuras recentes de pais santos, pai e mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, pessoas de grande vida espiritual e oração, chegaram até a cogitar a vida religiosa, mas viram que o chamado para a santidade, nesse caso, estava na vida matrimonial. Buscaram ali o seu discernimento e na entrega mútua, vivendo com a vida aberta aos filhos, uma vida de oração, tiveram então essa graça de gerar não apenas filhas, mas santas para Deus. Então cada um de nós deve sempre nos questionar: para que Deus me chama? O que é minha vocação para a santidade? Porque vocação nem sempre será aquilo que eu gosto de fazer ou aquilo que é o mais fácil, mas um questionamento: aonde eu irei me santificar? Aonde eu atingirei virtudes heróicas que me auxiliarão na purificação dos meus pecados e na minha vida espiritual? Um progresso no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual a vida que vai me levar a amar mais nosso Senhor? Qual a vida que vai fazer com que eu possa renunciar a mim mesmo e dar a minha vida por Cristo? Porque essa renúncia de cada um é sobretudo a renúncia dos apetites carnais. Todos nós temos o pecado original. Se queremos nos guiar pela nossa própria vontade, vamos encontrar o pecado. Então é preciso discernimento e discernimento pela oração para nós pararmos e nos perguntarmos: estou realizando na minha vida o projeto de santidade querido, imaginado por Deus desde todos os séculos? Porque Deus nos fez para sermos santos, para vivermos o exemplo de Cristo. E como que eu posso estar vivendo o exemplo de Cristo? Talvez na minha família, cada um na sua vocação, seguindo as suas obrigações. Por fim, nós vemos também a figura do arcanjo São Rafael como a figura do anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, um anjo protetor, e assim São Rafael protegeu ali naquela figura de Tobias, da ação do demônio. Devemos, para vencer as nossas tentações, além, conforme nos fala aqui o arcanjo São Rafael, além da penitência, além do jejum, além de uma vida de oração e de renúncia, recorrer à intercessão dos santos e anjos. Porque não são contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas conforme nos fala nosso Senhor Jesus Cristo, é contra espíritos das trevas. São contra anjos, seres que existem há milhões de anos e que na sua inteligência, que não é sabedoria, porque se fossem sábeis, teriam seguido e amado nosso Senhor, mas na sua inteligência sabem todos os meios e os modos para nos vencer, para nos atacar, para nos tentar. Então, diante de uma luta espiritual, recorremos às armas espirituais. Recorremos a uma oração, recorremos à intercessão dos santos. Assim, recorrendo a tudo isso, estaremos fazendo a vontade de Deus e teremos o auxílio necessário para perseverar na graça. Tudo que é necessário para que eu persevere na graça de Deus e não peque, me foi dado. O pecado é escolha minha. Talvez pela fraqueza e pela falta de oração, talvez por não dar importância suficiente a uma vida espiritual. Que São Rafael, então, possa ser a medicina para o mundo de hoje, a medicina dos olhos, para que cure os homens na concupiscência da carne, da soberba da vida, e sobretudo dos desejos impuros, que muitas vezes também os demônios têm suscitado no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.